revolta não diminui, né? A verdade é essa. A revolta eu acho que permanece. A forma como o time se comportou, a forma como o Sampaoli se colocou, porque assim, hoje a repercussão que eu vi, Marcão, está muito voltada apenas aos jogadores. E na live de ontem a gente pôde expressar um pouco da revolta e a gente se manifestou até meio que fomos enfáticos nisso, em afirmar que se fosse outro treinador, estaria todo mundo caindo de pau em cima do cara. E como é o Sampaoli, parece que ele é um cara super protegido, parece que as pessoas querem minimizar, colocar só na conta dos atletas. Desculpa, galera. Ontem nós tivemos uma limitação para escalar a equipe foi escalada, não concordamos com um ou outro ponto. Para quem não assistiu o pré-jogo aqui, Marcão, quando a gente foi passar ali pelos atletas, a gente tomou como premissa o fato do Ayrton Lucas estar, né, meia bomba ou não na sua plenitude, com a possibilidade de romper ali, de ter algum problema muscular. Nós falávamos, inclusive, do Léo Pereira, que saiu contundido da partida, né, importante que ele fez no final de semana contra o Corinthians, conseguiu um gol ali na Bacia das Almas, e também a questão do Pulgar estar no banco pelo nível de desgaste, por ser um jogador que também vinha de uma sequência longa, né, de lesões, e isso fez com que nós acreditássemos que os que lá estavam, com exceção do Vidal, com todo respeito, né, seriam os melhores possíveis para que pudesse estar em campo. Até aí, tranquilo. Discordamos do Vidal, eu não entendo os motivos que não levam o senhor Sampaoli, vulgo cabeça de rola, a, né, acreditar e apostar um pouco mais no Igor Jesus. Acho que o moleque tem potencial, o moleque deveria estar tendo mais oportunidades. As oportunidades que teve deixaram impressões muito positivas no torcedor rubro-negro, o que faz, na minha humilde, né, cabecinha aqui de vento, não entender os motivos que levam o São Paulo a não utilizá-lo. Gostaria de ver muito mais esse menino jogar. Isso não aconteceu. E o Flamengo fez um primeiro tempo da forma São Paulo de jogar. É claro que nós iríamos ter dificuldades com relação à criatividade, porque o Flamengo, sem o Arrascaeta, sempre foi um cemitério de criatividade. E ontem a gente percebeu mais uma vez isso acontecer. E como o Everton Ribeiro também está lesionado e vem passando por um período muito ruim também na questão do meio de campo, nós não tivemos opções. E a criação da equipe, ela fica altamente comprometida, tendo apenas o Gerson para poder desempenhar esse papel. E nós sabemos que não é o seu papel de fato e de origem. Ele, é claro que ele foi deslocado mais à frente, iniciou, né? Ah, mas ele iniciou na frente, depois foi para trás, agora está voltando para frente, tudo bem. Mas o Gerson ainda não me apresentou uma capacidade de criação que possa, né, fazer com que a gente substitua a ausência do Arrascaeta. Posto isso, a gente precisa falar o seguinte, Marcão, que o Pedro também, jogando da forma que joga, ele precisa e necessita de jogadores de criatividade para colocar ele em condições claras para poder fazer, né, os gols, para ter chance. Ele ficou encaixotado em mais um jogo, assim como ele ficou também na partida contra o Corinthians, que nós apresentamos a mesma deficiência. O que me surpreendeu ontem, sendo muito franco com vocês, foi a questão da equipe, né, local do Nublense, está jogando tão fechadinho ali atrás. Eles foram sair no segundo tempo e aí conseguiram, em algum determinado momento, ser até superior à equipe do Flamengo. O que, por si só, deveria, né, sim, entrar na cabeça dos dirigentes e eles deveriam abraçar esse vexame. Porque quando o Marcão coloca no título aí, ó, mais um vexame, eu concordo com ele em gênero, número e grau. Porque a gente está falando de uma equipe que tem um investimento limitadíssimo e que conseguiu ontem, em alguns momentos, ser superior à equipe do Flamengo e merecendo o empate. Tá? Merecendo o empate, inclusive. O que me revolta e revolta cada um de vocês rubro-negro. Marcão ontem não queria nem mais gravar, nem mais aparecer no canal. Tamanha revolta. Mas hoje eu também não quero, não. Tô aqui amarrado. Tô aqui porque tem compromisso, filho. E se acabar com 1 hora, para mim tá ótimo hoje, tá? Assim. Olha aí, o Marcão tá bem revoltado ainda com relação a essa questão. Eu tô aqui por compromisso mesmo com vocês, não é com o Flamengo, não. É porque se eu deixar, é o nível hoje, né, que os caras fizeram com que cada um de nós tivéssemos com relação ao Flamengo. É uma pena, porque nós tínhamos expectativa de que o Flamengo pudesse perdurar ali, né, jogando bom futebol, conquistando títulos. E esse ano, Marcão, a gente está sob sérios riscos de não conquistar nada. Eu vejo a galera mais pessimista, eu ainda acredito que a gente vai conseguir ter uma reviravolta.
E o que me deixa ainda mais puto, eu fui dormir pensando nisso, Marcão, é que, assim, na minha humilde opinião, é imperdoável nós desperdiçarmos a segunda chance que a gente está tendo de jogar uma final de Libertadores dentro do Maracanã. Então, isso não entra na minha cabeça. E muito disso vai em cima do planejamento feito, né, equivocadamente pelo senhor Marco Braz, a quem o Landim defende com unhas e dentes, né, a quem o Landim compactua com tudo que está sendo feito, com todos os erros e equívocos feitos na porra do planejamento para 2023. É uma pena a gente estar passando por isso e tem muito mais gente culpada do que, né, apenas os jogadores. A gente pode botar na conta do treinador, e o seu São Paulo tem a sua parcela de culpa. Inclusive, ontem, a leitura de jogo dele foi péssima, ele não substituiu da forma correta, ele acabou, né, trocando de forma tardia e errado, na minha humilde opinião, e isso também contribuiu para que nós conseguíssemos conquistar mais esse vexame, mais esse revés. É uma pena, porque os erros estão sendo repetidos ano após ano, só que a capacidade e o tamanho do investimento tem colocado para baixo do tapete muito desses equívocos e desses erros dessa diretoria amadora que a gente tem hoje à frente do Clube de Regata do Flamengo. Mas chega uma hora que o preço, né, fica mais alto e a conta chega. Talvez, Marcão, a conta vai chegar esse ano, o que para a gente vai ser um baita vexame, tendo um dos elencos mais caros, né, do cenário sul-americano. Acho que o Flamengo só tem uma possibilidade de virar o ano. É a janela. Tem que contratar muito em quantidade e muito bem em qualidade. Os que chegaram não me agradam. O Rossi não é goleiro nem na Arábia e a porra do Luiz Araújo joga na MLS, que para mim não é nada. Ele joga uma pelada de churrasco todo final de semana. Não sei mais quem vem. Se for o Alan e o De La Cruz, não me agradam. São jogadores que têm aí suas voltas aí com o departamento médico. O Flamengo vai ter que contratar muito e bem. Muita gente e muito bem na qualidade dos jogadores. Acertar mais ou menos como acertou em 2019. É difícil, mas é o que o Flamengo precisa. Eu só acredito se acontecer algo nesse sentido. E o que eu fico puto ouvindo você falar aí, cara, é o seguinte. A porra do Landim chegou e falou assim, eu não tenho compromisso com o erro. Cara, são 6 meses só tomando porrada, irmão. Aí tá 6 meses apanhando, cara. Nós estamos no dia 25/5. A primeira derrota vexatória desse time foi no dia 28/1. Que foi a Supercopa. Aí ele não tem compromisso com ele. Ele tem compromisso com quem, então? Cara, a gente tá tomando porrada o ano inteiro, cara. O ano inteiro. Aí pra ele tá tudo bem. Aí ele aparece dormindo no ônibus, entre e dorme. Virou até figurinha de WhatsApp, né? Aí, não, o Braz é o melhor. Assim, não aparece, esse puto não aparece nem para ser cobrado. Ele não, o Flamengo pode contratar o Messi, que o Braz e o Landim não vão aparecer, irmão. Eles não vão meter a cara em nenhuma dessas contratações. Porque e se meter, mas como eu queria fazer uma pergunta, mano. Mas como eu queria botar esses caras numa saia justa, assim, mas para acabar com a entrevista. Os caras tirar o microfone e falar assim, tu nunca mais entra aqui. Mas como eu queria, irmão? Porque é brincadeira o que esses caras estão fazendo, cara. É brincadeira o que esses caras estão fazendo com o Flamengo, irmão. O Flamengo não tem condição hoje de vencer de ninguém. De ninguém. O Flamengo vai ganhar do jeito que ganhou do Corinthians. Cara, a gente quase empatou, a gente quase tomou uma virada do Bahia. Com 2 a menos. Então, assim, eu só tenho uma esperança, é a janela. E a janela vai ter que ser muito bem feita. O Flamengo vai gastar muito dinheiro na janela, tá? Muito. É bom porque tem dinheiro. O dinheiro tá aí para gastar mesmo. Agora, o planejamento que foi feito nesse começo de ano, o elenco, eu falei aqui no começo do ano, o elenco do Flamengo é fraco, desequilibrado, descompromissado. É as 3 coisas. Então, assim, fica muito difícil. O Sampaoli entrou meio que numa bola de neve e já tá fazendo as cagadas dele também. É bom que se diga, né? Eu dou todo o desconto para ele de ter entrado num turbilhão, mas ele já tá errando também. Então, assim, fica muito difícil. Fica muito difícil qualquer coisa fora disso aí. Eu só acredito na janela. E na janela a gente está na mão do Braz para contratar e do Fabinho Soldado para fazer o scout.